Fala pessoal do canal, seu amigo Jair aqui de novo. O amigo tá sumido, né? Quase não tá fazendo vídeo mais. Que a correria da gente anda grande e o canal já tem muito vídeo, já tem muita dica aí que já dá pro pessoal tá fazendo seus trabalhos sozinho, né? E já tá ajudando bastante. Agora chegou aquele tempo da gente dedicar agora à empresa. Mas sempre que sobra um tempinho, que surge uma ideia nova aqui, a gente vem aqui compartilhar com os amigos. Graças a Deus hoje o canal está andando sozinho, né? A gente já lá vai caminhando para os seus 7.000 inscritos e praticamente nem estou postando vídeo no canal mais. É sinal que o que eu postei até hoje deu resultado e ele está funcionando sozinho. Esse vídeo que eu vou estar fazendo hoje, pessoal, vai ser um passo a passo de um produto que eu estou desenvolvendo aqui para ter baixo custo. A ideia desse passo a passo é que esteja te ajudando a você criar um produto gastando pouco e tendo uma renda boa para você. É uma ideia, né? Os dados que eu vou apresentar aqui não quer dizer que eles são assim perfeitos. É algo que, assim, matematicamente falando, você pode chegar a esse resultado. A gente trabalha com proposta, com uma ideia e elabora para que isso vá acontecendo ao decorrer do tempo, né? Então eu fiz umas poucas estimativas, algo básico, simples, mas que você pode ter um resultado aproximado. Então, se você achar interessante, quiser fazer um teste, caso não, já vai ser uma proposta boa para você fazer um produto barato, você que seja aventureiro ou você que está entrando como empreendimento do seu serviço, né? Esses vídeos do passo a passo, eu vou ter que fazer uma edição de áudio nele, eu vou fazer uma narrativa, porque o barulho aqui estava meio alto e não tinha como eu estar fazendo o vídeo e falando, explicando. Então eu vou tirar o áudio dos vídeos, vou fazer a edição deles, vou juntar esses vídeos e vou estar fazendo uma narrativa explicando as etapas do processo executado. O projeto é bem simples, ele não é difícil de fazer, é um projeto rápido. Se você já tem uma pouca noção, você vai conseguir pelo menos metade do que eu estou apresentando aqui. Eu acredito que consegue fazer bem mais do que eu estou apresentando. Eu dei uma ideia básica, né? Para quem tem noção, conseguir fazer um serviço, executar esse projeto de uma forma tranquila, sem precisar correr e ter tempo para fazer suas outras coisas. Então essa é a minha proposta, beleza? Eu fiz uma listinha aqui, ó, tamanhozinho da danada aqui, ó, para estar falando para vocês sobre o projeto. Isso aqui, quando você faz uma lista, gente, é um estudo do seu pré-projeto. Então, quando você vai desenvolver algum trabalho, você tem que fazer isso aqui, tirar um tempinho, fazer um estudo, né? Deixar a preguiça de lado, sentar ali, catar uma caneta e começar a estudar aquilo ali, seja aqui de uma forma de papel, ou seja no seu software de gráfico 3D. Hoje a gente usa o SketchUp, né? Muita gente já conhece. Então eu vou estar falando para vocês aqui as etapas desse projeto, os custos estimados desse projeto. É um custo estimado, ele pode variar a mais ou a menos, mas eu acredito que ele vai variar a menos. Eu dei duas estimativas aqui, então é um projeto barato, é o que eu estou explicando para vocês, beleza? Antes de eu começar a passar esse projeto para vocês aqui, essas dimensões, eu quero mandar um abraço para o pessoal lá do grupo, né, do JJ SOS, né, pessoal animado lá, que eu já estava até falando lá, eu já vou ter de criar um outro grupo de iniciantes, porque o pessoal lá já está mandando bem, eles estão desenvolvendo muito seu trabalho. De vez em quando eu dou uma olhadinha lá, apesar de eu não ser tão presente no grupo. Mandar um abraço para meu amigo Leonardo, que é o ADM do grupo. Daqui uns dias, essa semana mesmo, eu estou desenvolvendo um outro vídeo muito bom, né? O Leonardo, ele é um marmorista bem conceituado, o cara tem uma mentalidade muito ampla, né? Trabalha muito tecnicamente, e ele me deu uma orientação para um tipo de técnica para eu substituir o puxa-borda, né? O puxa-borda hoje, para quem já tem uma experiência, é aquele produto que a gente passa nas bordas da massa plástica. Depois que você lixa, ela dá aquela clareada, você passa ele numa forma de impermeabilizar e puxar aquele brilho dela, puxando aquela cor dela. Então a gente vai estar mostrando uma técnica diferente para você eliminar o puxa-borda e ter um resultado mais duradouro, né? Ter um resultado bom e mais duradouro. Então esse aí já é um assunto para um próximo vídeo, mas vai rolar, beleza? E avisar que quem quiser participar do grupo de WhatsApp, né, a gente tem que seguir as orientações. Em todos os vídeos nossos desses mais recentes, lá nos comentários, o Leonardo está deixando um comentário, ao qual eu fixo ele no topo dos comentários, é sempre o primeiro comentário.
você deve responder ao comentário dele, não postar um comentário solto. Eu sempre explico isso, mas é bom sempre estar reforçando. Você vai lá no comentário do Leonardo, vai responder ele deixando o seu nome, de onde você é, o número do seu WhatsApp que você quer que adicione lá no grupo, né? E somente isso. Se quiser falar alguma coisa, tranquilo. Mas se você deixar um comentário fora da resposta do comentário dele, você não vai ser adicionado. Porque quando você responder o comentário dele, ele vai ser notificado pelo YouTube e ele vai te colocar no grupo. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu começar a falar um pouco aqui sobre as dimensões, as proporções, a minha estimativa de custo para esse projeto, antes de eu estar começando a soltar o vídeo e demonstrando para vocês. A proposta desse projeto aqui é possível com esse material fazer 4 nichos, né? A minha ideia é que você vai fazer 4 nichos. O material que eu vou apresentar aqui dá tranquilo, né? Então você vai fazer 4 nichos de 50 por 40 por 10 de profundidade. 50 por 40 é a medida externa, beleza? Ele vai dar 40 por 30 interna. Você vai gastar 3 peças de porcelanato para estar fazendo esses 4 nichos. 3 peças de porcelanato 80 por 80. A proposta foi num porcelanato polido da Delta Técnico, aquele bege avory, só que na dimensão 80 por 80. Você vai gastar 2 latas de massa plástica de 800 gramas na cor chumbar, uma lixa de mão seco molhado 220, um rebolo 120 ou 80, pequeno, né? Você vai usar como ferramenta esmeriladeira, serra mármore, um disco de corte, que eu vou estar mostrando que eu uso o da Cortag para porcelanato, a fita transparente para estar fixando as meia esquadria ou uma crepe, uma fita telada de gesseiro para estar fazendo o travamento de lateral, lápis, lâmina de estilete, um pincel para fazer as limpezas. Eu usei aqui uma riscadeira, é muito bom usar a riscadeira, ela ajuda pra caramba. Grampo de aperto rápido, caso você tenha. Você vai usar os custos. A média de preço desse piso 80 por 80 é em torno de R$70 um metro. Esse piso que eu vou estar mostrando para vocês, eu comprei como ponta de estoque. Eu paguei R$20 um metro. Então por aí você já vai ter uma dimensão. Se você pagar R$70 no metro desse piso e for comprar, você dispor de 3 peças, vai dar 1,92 metros. A R$70 daria R$135 o custo do piso. Se for a 20, você vai gastar R$40 só. Isso aqui eu já estou fazendo uma média aproximada. Então a minha proposta é o seguinte, que com esse material que eu estou falando aqui, que eu vou estar mostrando para vocês, vocês tenham um custo no máximo de R$200 para estar fazendo os 4 nichos, né? Não chega a isso. Tendo o gasto que eu tive aqui, a minha estimativa foi de R$80 para fazer os 4 nichos. Então vamos pôr que gastou 200, vamos jogar a mais. Se você gastou 200 e você vende os 4 nichos hoje a R$200 cada, você tem R$800. Um nicho desse bem feitinho a R$200, ele é muito barato. Ele vale tranquilo. Então a minha proposta é que esse nicho seja vendido a 200. Se você vender por menos também, vai de você. Então você pensa, R$800 menos os 200 de custo, você vai ter um lucro, se você vender todos os 4 num dia, de R$600 num dia. Isso é lucro. Isso vai ser a sua mão de obra que você gastou para fazer os 4 nichos. Então a proposta é interessante, a proposta não é ruim não. Aí você começa a pensar alto, porque eu ganhei 600 num dia. Um mês tem 30 dias. Aí você vai multiplicar pelos 600 num dia, você vai ter R$18.000 num mês, né? Aí você começa a analisar se compensa ou não compensa começar a fazer um investimento na visão empresarial. Cara, mas se você já está ganhando isso, já está totalmente diferente e tal. Eu falei, não, mas isso aqui é uma proposta, né? Uma proposta de trabalho que você tem que investir nela, que você tem que achar quem vai estar comprando para você conseguir vender direto. Fazer parcerias com loja. Para a loja você já não vai vender a 200, você já venderia a 150, 120, para ele revender a 200 ou 250. Então tudo isso você vai começar a analisar. A intenção do vídeo é mostrar uma proposta de projeto barato que você tira uma renda extra. Como eu já mostrei as propostas de uma bancada barata de R$150, você fazer um vasinho. Então essa proposta é em cima dessa intenção, beleza? Vou começar agora a edição dos vídeos e vou estar demonstrando para vocês. Antes de mais nada, já senta o dedo nesse like. Você já se inscreve no canal. 70% de quem assiste os meus vídeos não é inscrito no canal.
Então faça o favor, você que anda assistindo meus vídeos, se inscrever no nosso canal. Então tranquilo? Vamos lá. Bom, a proposta são fazer 4 nichos desse aqui, gastando 3 peças desse porcelanato. Deixa eu ver, uma peça, 2, 3. Esse é o Delta 80 por 80, ele é bege, né, técnico, a dimensão dele de 80 de largura por 80 de comprimento. Com 3 peças você vai fazer esses 4 nichos aqui. Esse nichinho de borda ele vai dar 50 por 40 externo, então vai dar 40 por 30 interno. Se o acabamento lateral aceita polimento, ele dispensa a dobra. Aqui já tem uma peça onde eu marco as dimensões. De início você vai fazer 3 separamentos de 10 centímetros cada, né? Eu vou separar na riscadeira, deixando, quando fizer essa separação de 10 cada, vai sobrar 50. E a próxima peça sobrando 50, você tira os 40 centímetros, onde que vai dar 2 nichos, né? Dois quadros de nicho na única peça. Você vai ter as 3 réguas e os 2 quadros. Dos 2 quadros, você vai tirar o fundo deles, que vai dar para você fazer as partes menores. Essas 4 partes maiores vão ser tiradas de 2 réguas e vai estar sobrando uma para o próximo projeto. E as 2 menores vão ser tiradas do quadro do coxo, que você vai fazer o aproveitamento. Então a proposta já começa por aqui, né? As partes dos fundos deles, você vai usar mais uma peça, que daria para você fazer o fundo de 4 nichos. E a terceira peça você repetiria o projeto para dar as dimensões. Bom, os cortes já foram feitos, eu já tirei as 3 réguas, né? São 3 dimensões. A parte de 10 centímetros, já fiz os repartição dos quadros, já fiz a marcação dos 5 centímetros das partes de fora, né? E nessas marcações, ou seja, 2 quadros, eu vou iniciar os cortes com a riscadeira. Vou estar fazendo uma demonstração só com a mão, então não vou fazer o quadro total. Você preocupa na hora de você fazer esse corte, ser um risco contínuo e não passar da limitação do risco. É até interessante que você sempre deixe um pouquinho antes da marcação, né? Porque antes da marcação fica mais certo do que você passar por ela. Depois que a parte de risco já foi feito com a riscadeira, quando eu tinha passado o lápis na marcação, é sempre interessante, eu gosto de estar passando o dedo nessa parte do grafite e sovando ele onde eu fiz o risco, porque essa marcação fica bem constante, ela não sai. Na hora de eu fazer o corte ali, ela não vai sair. Você observa que a marcação da limitação ficou bem marcadinha, né? Não vai ter perigo de sair dela. Agora a gente vai fazer uma breve apresentação das ferramentas que você vai utilizar, né? Nesse projeto você vai usar uma serra mármore, você vai usar uma esmeriladeira com rebolo, seja grão 80 ou 120. Nesse caso aqui eu estou usando um 80, mas é favorável até você trabalhar com 120. Usa o abafador, sua máscara, né? É sempre bom estar usando equipamento de segurança. Usa um óculos, importantíssimo, né? Aqui a gente vai estar trabalhando, você precisa do lápis, uma fita métrica, você precisa de uma unidade de medida, a tela de gesseiro, uma lâmina de estilete, um pincel para limpeza. Essa lixa é uma lixa de mão quente, uma seco molhado grão 120, né? É a única que você vai precisar. Você vai usar uma fita para colagem das meia esquadria, seja uma crepe ou uma transparente. Um esquadro, você precisa trabalhar com um esquadro para estar travando certinho sua peça. Você usar a massa plástica na cor chumbar para esse projeto, é uma massa plástica da marca Formosa, de 800 gramas, muito boa. Usa uma luva de proteção para você trabalhar com essa massa plástica e as suas espátulas para você estar manipulando essa massa plástica. Então, um disquinho de desbaste numa esmeriladeira para ajudar nos acabamentos. Essas são as ferramentas básicas que você vai estar usando. Iniciando agora o projeto, você já inicia usando seus equipamentos de segurança, né? Seu óculos, sua máscara, seu abafador, um ventilador. A gente vai estar usando a serra mármore com um disco de corte da Cortag para porcelanato, um excelente disco, né? Para fazer o início do nosso corte do quadro do nicho. Então, esse aqui é o primeiro passo a estar seguindo, que vai estar liberando o seu quadro, beleza?
Então vamos desiniciar o corte. Vou estar fazendo esse corte aqui só com a mão, então tem que ter um pouquinho de cuidado, mas sempre inicio o corte tentando deixar o disco da margem do corte para dentro, principalmente quando você faz o risco com a riscadeira. Você observa que eu não corto deixando o disco chegar para o lado esquerdo, que é o lado que eu vou estar utilizando. Do corte para o lado de dentro, que seria o direito, eu não vou utilizar. Para fazer as laterais menores, mas eu consigo fazer o ajuste dele depois. Então a preocupação é que o corte do quadro seja o mais perfeito possível. Se você respeita aquela margem que foi riscada, feito o risco da riscadeira, então você vai ter uma facilidade muito grande para o ajuste depois. Talvez você olhe ali, vê achando que está ficando piriricado, mas você vai ver na hora que eu estiver fazendo o acabamento com o rebolo, aquela parte vai ficar muito bem acabadinha, você não vai ter dificuldade. Olha lá, a limitação do risco não deixa danificar, eu ainda vou ter aquilo ali de ajuste. Então quando eu estiver fazendo o acabamento com o rebolo, aquela marcação vai estar totalmente salva, não vai ter nenhum dano, beleza? Não deixa chegar até o final do corte para evitar passar da sua limitação. Sempre atento com esses pequenos detalhes. Agora eu vou fazer os outros cortes, virar a peça e liberar o bucho. Agora todas essas 4 partes foram cortadas, já fiz toda a separação até o limite. Você observa que você não pode deixar passar. Então o que você faz agora? Você vira a peça ao contrário. Toma cuidado na hora dessa manobra de se virar ali para não arranhar o piso. E agora você vai iniciar o corte pela parte de baixo, para você conseguir chegar até a limitação do quadro. Você inicia com cuidado. Nessa parte aqui é um pouco complicado fazer esse tipo de vídeo com o celular na mão, que tu tem que trabalhar só com a mão. Os corretos é sempre trabalho bem apoiado com as duas mãos, respeitando sempre as limitações, conseguindo chegar o rosto perto, para você estar vendo o limite, para você não perder sua peça. Então, principalmente na hora dessa manobra agora, que você virar ela da parte ao contrário, porque você pode chegar a quebrar ele sem ter chegado o corte até o final. Nesse caso a gente está fazendo só com a mão para conseguir fazer a filmagem, mas o correto trabalho sempre com as duas mãos. Então agora você vira a peça, um pouco de jeitinho ali, para conseguir fazer a separação. Esse é o mesmo processo quando você faz para estar separando os ralos de banheiro. Quem é azulejista tem total domínio desse tipo de técnica, mas para você que está começando, é interessante que você observe esses pequenos detalhes. Faz toda a separação de ambos os lados. E vocês vão ver que na hora de retirar o coxo fica muito fácil. Pronto, agora é só levantar, prontinho. Você eliminou a parte do coxo da peça. Essa parte de baixo que está ficando cortada, você já separa ela, que vai servir para fazer os cortes menores. Você vê que não ultrapassou o limite do corte. E agora é iniciar a meia esquadria e a regulagem dessas peças ali, beleza? Agora a gente vai iniciar o corte de meia esquadria. Eu sempre prendo o quadro com um grampo de aperto em inclinação. Esse é o sistema que eu uso, ele fica bem apoiadinho. Tem que tomar cuidado com esse apoio ali. Coloco a minha serra mármore na parte de dentro do quadro e inicio o corte com cuidado. Como esse piso é um piso técnico, ele tem a facilidade de quebrar. Então eu não aproximo muito o meu limite de meia esquadria. Eu sempre deixo uma margem um pouco maior, trabalho com um pouco mais de leveza. Nesse caso aqui, como eu estou mencionando já desde o começo, eu estou trabalhando só com a mão. Eu estou segurando o celular na outra. E você necessita, assim, é viável que você trabalhe com as duas mãos, apoiando essa peça, porque você vê que ela está bem na beiradinha do piso ali. Então só para você ter uma noção que você não força a máquina tem que trabalhar tranquila, no limite dela. Você vê que se eu estivesse forçando, eu já estava empurrando essa peça. Então deixa ela cortar tranquila. Isso vai evitar que fique estourando o meu piso, que eu desregule essa meia esquadria e dificulte o meu processo. Quando vai chegando perto da lateral, você vê que eu mudo a posição. A minha preocupação dessa peça sair ali tá meio grande, mas vai dar certo. Vou chegar até o final do corte. Você não tem que preocupar em chegar ela até no seu limite final. Tenta aproximar o mais perto possível que você conseguir desse corte, sem forçar. Você não pode nem tanto forçar, não só para essa parte de danificar ele,
Porque quando você força, você esquenta muito o disco e o piso não aguenta muito esse desbaste. Tá vendo? Comecei a forçar um pouco, a peça começa a movimentar. Então a necessidade de trabalhar com as duas mãos ali, ela exige muito de você. Mas eu sei que quando você estiver fazendo o seu projeto, você não vai estar filmando igual eu, você vai trabalhar com as duas mãos tranquilas. É por isso que eu estou fazendo só uma etapa de cada corte e as seguintes eu estou fazendo ela usando as duas mãos sem fazer a filmagem. O interessante é que eu mostre só algumas etapas para você ver o sistema de fazer cada corte. Principalmente essa meia esquadria do quadro interno do coxo, ela tem muita gente tem muita dificuldade. Você não precisa chegar ela até o final. Eu já dei uma parada, porque senão eu já estava arriscando perder minha peça. Já está todo cortado, já fiz todo o corte inicial de meia esquadria, respeitando os seus limites. É um pouco de dificuldade, como eu disse, cortando só com a mão. Mas aquela parte de canto, você não preocupa, a gente vai desbastar ela agora usando uma esmedeladeira com o disco de corte mesmo, usando ele para desbastar, numa velocidade mais alta, rotação dela mais alta. Trabalho usando sempre a proteção da máquina. Então agora é só você iniciar a parte de desbaste ali com a mão leve também, como eu disse. Não deixa aproximar na parte de cima. É um processo que sim, que você vai economizar, comprar aquele disco mais caro de desbaste e consegue chegar num resultado muito bom mesmo. Esse é o sistema que eu faço. Desde que eu iniciei esse sistema de desbaste com o próprio disco, eu nunca mudei, nunca senti a necessidade. Quando chega aquela parte que você não alcança com outro disco na serra mármore, então você vai fazer esse processo aqui para tirar ele. Faz um corte de canto e inicia um desbaste de cima para baixo. Como eu disse, nunca forçando. Nesse início de desbaste não tem tanta aquela preocupação com danificar a parte da meia esquadria, da sua quina inicial, porque existe uma limitação onde que o risco da riscadeira foi feito. Então eu tenho uma segurança grande ali para fazer esse acabamento. Vocês vão ver quando eu estiver fazendo o acabamento com o rebolo que aquela parte da riscadeira vai começando a surgir. E ela vai mostrando qual é a limitação que eu posso chegar. Então isso aqui é um pré-desbaste, onde que eu acelero a minha meia esquadria. Eu corrijo essa parte dos cantos e afino o máximo possível da meia esquadria. Nesse tipo de processo, gente, eu uso sempre o óculos, tá? Essa parte ali, ela voa muito caquinho e um caco desse superaquecido for nas suas vistas aí, no seu olho, você tem que fazer uma raspagem. Então cuida com a sua segurança. Isso é sempre interessante estar atento a essas partes. Como eu disse, esses vídeos estão recebendo edição de áudio como narrativa, porque nesse dia estava muito alto o som, o vizinho estava escutando umas modas lá e não estava tendo para fazer uma boa gravação de áudio na filmagem. Mas eu acredito que vai ficar interessante com a nossa narrativa. Então, finalizando agora essa parte com o disco, vamos terminar todo o quadro e iniciar agora o acabamento com o rebolo. Vocês veem que aproximou bastante ao acabamento. Isso acelera bastante o processo. Agora eu vou finalizar e vou voltar com a parte de rebolo. Bom, todo o acabamento de canto já foi feito, que é o processo que eu uso de desbaste inicial. Às vezes acontece você forçar um pouquinho e danificar, mas aquilo ali é fácil de corrigir. Eu gosto de sempre estar mostrando o que pode acontecer, porque nem tudo é perfeito. Então você tenta afundar um pouco mais antes da meia esquadria, para depois, na meia esquadria finalizada, você chegar com o rebolo. Eu vou iniciar o trabalho com o rebolo, já usei uns grampos para ajudar a não deixar essa peça chegar para frente, por estar trabalhando só com a mão. Regulo uma velocidade não tão alta, e inicio um desbaste com o rebolo, sem forçar. Esse processo de desbaste com o rebolo para afinar a meia esquadria, como eu trabalho com rebolo, eu sei que tem muita gente que trabalha com as lixas brilho d'água, e etc. Você tem que fazer ele sem estar forçando, principalmente para esse tipo de piso. Esse tipo de piso, você consegue um resultado de acabamento muito bom nele, porém ele é um piso muito delicado para você trabalhar. Como eu disse, ele é um piso quebradício. Ele estoura fácil. Então você não pode manter muito tempo o seu abrasivo em rotação muito tempo num lugar, porque ele vai esquentar muito e vai estourar a peça. Então você vê que eu sempre faço movimentos rápidos, não forço essa máquina, deixo ela trabalhar com seu desbaste
sozinho. Quando você estiver fazendo esse desbaste, você vai analisar, por você ter feito risco com a riscadeira, que ela começa a estourar umas pontinhas, né, no final dela. Olha lá, vou estar mostrando ali para vocês verem. Aquilo ali é a limitação que a riscadeira marcou. Aquilo ali não é que você está danificando a peça, não. Você vai fazer aquilo ali em toda a peça e aquilo ali vai deixar o seu corte bem retinho, né? Então, quando você eliminar todo aquilo ali, essa ponta é um excesso, é uma sobra que tá chegando ali. Você vai eliminar toda ela e vai dar a afinação final desse desbaste, né? Para depois, posteriormente, a gente tá virando a peça e fazendo todo o alinhamento dela. São pequenos detalhes do processo de um nicho, gente. Vocês pode achar de início que é muita coisa, mas não é. São detalhes que você vai acostumar a fazer, que vai te trazer um serviço mais bem finalizado. Ó. Tá vendo? A margem que eu tiro para fazer esse desbaste, ela não é muito grande, é só o necessário mesmo para estar unindo a minha esquadria depois. Beleza? Então vamos lá agora, vou terminar todo o processo desse quadro e vou estar virando ele, mostrando como eu faço o alinhamento, tirando os craquelados da parte de fora. Beleza? Olha como fica ela agora na parte da frente. Ó. Você vê, eu fiz todo o escareamento por trás e agora ficam uns pequenos craqueladinhos. Isso é normal, isso da própria riscadeira mesmo a gente fez. O que eu faço agora? Eu abaixo a rotação da esmerilhadeira, né, usando o rebolo grão 120, dou uma molada nele no chão para ele evitar a vibração e com a mão bem maneira eu vou passando ele por cima. Você não pode deixar forçar, você não pesa. Aquilo ali eu dou uma alinhada nos cantos para evitar que o canto fique redondo. E você vai com a mão maneirinha, dando aquela corrigida, né? Você consegue fazer, quando você estiver fazendo, observa, vira ela um pouquinho, sovando ela na parte da frente. Esse é o sistema que vai eliminar aquele craquelado, mas você não pode deixar ela forçar. Nesse tipo de movimento, você está segurando o peso da máquina e não forçando. A máquina tem que estar trabalhando tranquila, não pode estar trapidando, né, que é aquele quicar da máquina em cima da peça. Você tem que preocupar para ela estar bem amoladinha. Se ela não tiver, você amola a máquina no chão, né, preocupa, você vai passando, vai dando uma olhada, para você ver da início que eu mostrei. A parte dos craquelados eu já sumi com eles todinhos nessa parte da peça, né? Eu vou fazer isso em todo o quadro, fazer um reflexo aqui. Você vê que ainda apresenta um pequeno craquelado. Esse pequeno craqueladinho ainda, você com mais uma passadinha, você consegue sumir com ele todinho. Mas como eu disse, você não pode forçar essa máquina tem que trabalhar bem tranquila mesmo, bem de leve, tem que estar segurando o peso dela. Vou fazer todas agora o resto do quadro e vou estar mostrando a etapa seguinte, beleza? Vamos lá. Os dois quadros agora já estão finalizados, né? Eu já dei acabamento em todos eles. Você pode observar que todo aquele craquelado eu consegui sumir com praticamente todo ele. Alguma coisinha a gente consegue tirar na lixa, né? Nesse caso aqui eu ainda consigo afinar mais a parte desse arredondado nos cantos. Mas como o meu rebolo está um pouco velho, não estava dando certo para conseguir tirar. Observa para você ver a diferença que é o corte inicial, você vê aquela marcação que eu disse sobre a riscadeira, né? Para você analisar depois o resultado final. Você não tem muito o que preocupar com aquilo ali. Você não excedendo demais a sua limitação, você vai conseguir um acabamento do corte bem feito, né? Já fiz todo o alinhamento, tanto nas laterais que eu cortei, você vê que eu já desbastei por trás também, onde que tinha feito o corte, é um meio polimento já, que vai dispensar aquela dobra na parte de fora, e essa peça está praticamente pronta para ser iniciada a colagem da minha esquadria. A gente faz meio que um meio bisotado nela, beleza? Agora eu vou fazer o desbaste dessas peças e já iniciar a montagem. Eu ia pular a etapa, mas eu decidi cortar pelo menos uma peça na parte de meia esquadria, das peças menores, e tá mostrando a tirada dessa meia esquadria. Eu sei que quem está acompanhando os vídeos e tentando aprender, gostaria de ver fazer esse corte meia esquadria. Como eu disse, a dificuldade em fazer um corte só com a mão, mas vou estar mostrando para vocês o início, né, como você inicia com a máquina de baixo para cima, para você não estar correndo o risco de acertar a parte superior do piso. Então você vai com a mão maneira, né, não força a peça, faz o início retirando uns 5 centímetros da ponta, para depois você voltar para a ponta. Não segura o corte
fixo em um único lugar por muito tempo, porque o disco vai esquentar e vai estourar a peça. Respeita a sua margem de segurança, né, da meia esquadria, para evitar estar estourando, e acha uma inclinação que favoreça você nesse corte. Então você vê, quando vai chegando no final, você não leva o disco até o final, você faz cortes como se estivesse serrando esse piso, sem forçar a máquina. Você fazendo esse tipo de corte, você vai observar que você não vai ter problema algum no resultado final do corte. Beleza? Vamos acompanhar a finalização desse corte. Depois eu vou estar fazendo o desbaste dele. E agora realmente eu vou estar fazendo a posterior montagem. Então, para quem ainda não tem essa dificuldade com a meia esquadria, tem vídeos no nosso canal mostrando processos de facilidade para você estar executando a sua meia esquadria. Tranquilo? Então vamos para o passo seguinte. Essa parte aqui, ó, já fiz a separação do coxo, fixação dele, onde que eu vou usar as ferramentas seguintes, que seja o pincel para fazer a limpeza, né? É uma ferramentinha muito boa para você estar fazendo limpeza, porque já está usando a massa plástica na cor chumbar, a espátula, catalisador, a sua luva. Eu vou começar a iniciar a marcação com o corte menor. Antigamente eu sempre usava o corte maior, só que como eu fui fazer o dimensionamento das peças e esse corte menor não dava transpasso, na verdade o corte maior, o transpasso ficava pouco, então eu optei por mudar. Eu vou iniciar com o corte menor, já fazendo o transpasso, e depois eu vou usar o corte maior fazendo o encontro das peças, porque você tem que fazer um transpasso para cada lado, iniciando a marcação, né? Você vê lá, eu já fiz a marcação dessa peça, então o transpasso é uma média de meio centímetro para cada lado. Então, ali agora é só fazer um corte meio que em diagonal com a serra mármore e depois está fazendo a colagem. Agora eu já fiz o corte, né? A gente faz um teste inicial para ver se está bem encaixado. Vou tentar mostrar aqui para vocês, ó, minha esquadria bem coladinha. Então você sempre testa antes, para depois você estar iniciando o fitamento e a parte de colagem. Você vê que é um corte chanfrado, não deixando ela passar da limitação. O quadro já está toda montada, né? Já colei todas as peças. Quando eu vou fazendo a colagem das minhas esquadrias, já que essa massa é a mesma cor do piso, né? Já está manipulada, ou seja, é da mesma cor, eu já vou estar fazendo o preenchimento, acelerando o meu processo. Você vê que a parte de baixo eu tento usar só o necessário mesmo. Já faço o início de telagem nos cantos, evitando de encher essa parte por externa, porque quando eu encher ela vai forçar o piso, ocasionando as trincas. Então esse já é o esquema de reforço para esse tipo de nicho, né? Como ele não tem dobra de 2, você não preenche aquele espaço, porque a peça pode chegar a trincar. Agora vamos partir para a colagem do fundo da peça. Nessa parte aqui, ó, você já coloca o quadro em cima da peça que vai servir de fundo, né? Já tô toda separadinha, e faz uma marcação interna. Essa marcação interna ela vai servir de limite para você poder fazer um desbaste na parte do fundo. Esse desbaste ele vai servir para aumentar a aderência com a massa plástica, evitando o rompimento da peça. A ação já foi feita. Você vê que depois você tira a peça de cima. Então essa marcação que eu fiz é o limite até onde eu posso fazer um desbaste. Este desbaste ele é muito importante para estar fazendo uma vedação maior. Então você vai com a sua serra mármore mesmo e só faz um friso, né, daquele corte para a parte externa, onde vai a massa plástica. Quando você for colar, ela vai entrar ali. Se for o caso de uma cuba, esse trabalho vai estar evitando o vazamento e o rompimento do fundo. Então, mesmo você usando a telagem na parte externa, esse friso ele é muito importante no auxílio da colagem. Em toda a minha carreira de trabalho até hoje eu nunca tive um problema com a peça descolar. Eu acredito muito, né, na execução desse friso. Após esse desbaste, você limpa ele bem, né, tira toda a poeira dele, para depois estar fazendo a posterior parte de colagem. Vamos terminar a parte do corte dele aqui, para estar mostrando como que ele vai ficando na parte de finalização. Nosso espaço aqui está meio pouco, olha lá. Tira toda a parte de poeira, não deixa nem um pouco de poeira nele, que isso vai evitar que a sua peça descole. Então esse processo é muito importante, que você faça ele bem caprichado mesmo. Não adianta ter uma boa massa plástica se você deixar algum tipo de resíduo na hora da colagem.
E agora você vai virar essa peça, passar massa por cima e descer ela ali. Você passa massa na parte de cima dela e vira ela ao contrário e desce em cima daquele friso. Peça já fixada, né, você prende ela com um grampo para ela não mover e vai lá e dá passa o dedo, né, nessa massa, flexionando ela, né, nessa parte, como se diz, eu orientei a usar as luvas, mas a luva, por ser de látex, ela inibe muito essa fricção do dedo com a massa. Então, de vez em quando, você não vai ter muito esse recurso, vai ter de passar o dedo mesmo na massa. E essa parte que você faz já é dando o acabamento nela por dentro. Você vê que é um tipo de projeto que você já adianta ele bem na parte de acabamento. Já trabalha com a massa que vai ser feita todo o seu acabamento, enquanto você já está fazendo a colagem, você já está adiantando o processo. É onde que eu falei que esse projeto é um projeto muito rápido. Você consegue executar ele de uma forma muito rápida, você já poder trabalhar com essa ideia de já ir adiantando. Enquanto está fazendo uma colagem, você já está fazendo a passagem de massa, o acabamento final, né, desse serviço. Então, é muito interessante você estar analisando essa parte aqui de acabamento de massa. Bom, você finalizou a parte de acabamento, você já vira a peça e faz a parte de reforço, que é a parte de telagem, né? Eu sempre aconselho, a gente coloca nos cantos e num ponto de cada extremidade da parte do fundo, evitando assim, não preencham essa parte de baixo ali que eu estou mostrando, para evitar a trinca de cima, beleza? E projeto finalizado, ó. É o acabamento de massa, eu só fiz até agora a parte de corte, eu nem usei acabamento em lixa. Eu vou deixar essa parte de lixa para estar mostrando para vocês no próximo vídeo sobre a questão do eliminação do puxa-borda e do acabamento final. Projeto iniciando, é isso aí. Um abração para vocês. Então é isso aí, pessoal. Nosso vídeo passo a passo está finalizado, né? Esse vídeo foi postado, criado com a intenção de estar ajudando o pessoal a estar melhorando a sua renda familiar, né? É um projeto simples, muito simplesinho de fazer, de baixo custo, e que você pode estar vindo a ganhar um dinheirinho extra com ele, né? Vocês, se analisar, for fazer uma conta bem feitinha mesmo, é um projeto que você tem condição de fazer com que ele vire a sua principal renda pessoal hoje, seja familiar ou seja empresarial, né? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante, né? Porque eu tirei meu tempinho aqui de domingo para estar editando ele para vocês, né? Eu tô até agora, domingão já está finalizando e eu estou aqui terminando de editar ele agora. Olha lá. Foram mais de 25 mini vídeos que eu tentei fazer, né? Não foi uma edição cinematográfica, mas eu tentei fazer uma edição de áudio melhor para que você tenha um melhor entendimento. E é isso aí. Aproveitar a deixa desse vídeo. Eu fiz uma live passada agora e um inscrito perguntou sobre medidas de cuba, se são padrão, se existe uma medida padrão de cuba. Na minha opinião pessoal, não existe medida de cuba padrão. Eu acredito que existe uma medida de aproveitamento, né? Vamos supor, você está fazendo um projeto pessoal seu, isso é numa visão pessoal, você tem que ser o seu projeto. Você vai fazer uma dimensão de aproveitamento, você vai pegar, vamos supor, você tem uma peça 80 por 80, você vai analisar qual vai ser o tamanho da saia, tamanho de rodopia e qual que é o modelo, para você fazer uma melhor adaptação desse projeto em cima da sua medida, para você não estar perdendo piso. Agora, se você trabalha com isso, você vai receber um projeto e você vai ter de fazer um dimensionamento em uma estimativa de gastos de material para executar o projeto do seu cliente, né? Então você vai fazer um levantamento de gastos para o seu cliente. Medida padrão eu acredito falar que não existe. Eu opto por uma medida padrão por nichos, diferente desse. Esse nicho que eu estou apresentando não é uma medida padrão para mim, é uma medida de aproveitamento, onde eu consegui gastar o mínimo possível de peças para estar executando esse projeto. Como eu falei, a proposta são 3 peças de piso para 4 nichos executados. Medida padrão de nicho para mim, na minha opinião, que é o mais básico hoje, é 60-40, que é a dimensão de janelas hoje. Janela padrão de banheiro hoje é 60-40, mas não são todas. Então não é que seja uma regra, eu estou falando sobre medida padrão possíveis, beleza? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, se você gostou, se você não gostou, comenta, deixa seu like, deixa seu dislike, participa aí do vídeo aí, né? Se inscreve no canal. Como eu falei, mais de 70% de quem assiste meus vídeos diretamente
nem inscrito no meu canal não são. Então se inscreve nesse canal, se você está vendo os vídeos que você está gostando. Então ajuda esse canal a crescer aí, beleza? Então um forte abraço para vocês e aguarde o próximo vídeo que vai ser muito bom, né? Como eu falei, eu vou estar mostrando uma técnica de marmorista que pode sim ser usada na porcelanataria, que vai ter um efeito muito bom no seu serviço. Forte abraço para vocês e até mais.